Estão bem confortáveis aí na cadeira, o ar, né? O telão aí à sua frente. Esse espaço aqui é para vocês. Os alunos lá do Maria Rosa, erga a mão só para identificar onde é que estão. Luiz Nunes, o mais afamado educador da fazenda Cercadinho, que morava a 3 léguas de distância das suas terras. Vocês devem lembrar dele falando, dando um depoimento no filme. Então, Luiz Nunes tem hoje, todos os filhos dele já estão vivos, né? Serão dois falecidos. Hoje nós somos 8 irmãos. Então, temos ainda 8 descendentes diretos do homem, que a gente faz aí uma história contando a sua vida. Luiz Nunes é um educador, né? Inclusive o município me propôs falar do educador como legado, né? Antes que surja possivelmente alguma pergunta, eu gostaria de fazer uma definição aqui do que seria o educador. A gente geralmente pensamos que o educador e o professor são uma mesma pessoa. E na verdade, o educador, se a gente tivesse que pensar quem veio primeiro, foi o educador ou o professor? Eu diria que, no meu modo de ver, talvez tenha sido o educador. Até porque depois aí vem o professor por formação, por profissão, né? E claro, todo bom professor vai ser também um educador. Mas o educador, principalmente nas décadas de 50, 60, inclusive, que é quando a gente conta aí a história de Luiz Nunes, no interior do Brasil, o educador geralmente era aquele que apenas aprendeu a ler e escrever e, por uma questão de vocação, se dispunha a ensinar. Ensinar, a alfabetizar crianças, que é o caso do Luiz Nunes, que aí depois passa a ser, nessa região, o primeiro professor reconhecido pelo município, que na época era Porto Nacional. Todo filme tem que ter um roteiro, e o roteiro ele acontece através de pesquisas. No caso de documentários, a gente pesquisa, após muito pesquisar. No nosso caso, não foi na internet, a pesquisa era indo conversar com pessoas, ex-alunos do professor, que ainda estão vivos, né? Mais alguma pergunta? Aqui, olha, muitas perguntas. Lembrando que depois do roteiro, alguns viram livro, né? Nem sempre vira filme. Alguns materiais viram livros e depois um processo para filme. Eu quero falar um pouquinho do seu Antônio, que foi um homem que não conheceu Luiz Nunes, não viveu na época do Luiz Nunes, não tem nenhum parentesco. No entanto, ele houve um interesse dele pela história do professor Luiz Nunes, que é realmente uma história bonita. O professor Luiz Nunes morreu em 87, vítima de AVC, às 13 horas e 10 minutos em Porto Nacional. Essa foi a causa da sua morte. Foi uma equipe de quantas pessoas para gravar o filme? De onde ele tirou a ideia de fazer o filme? No primeiro momento, a gente trabalhou com uma equipe de 6 pessoas. Nós pretendíamos contar a partir do momento em que Luiz Nunes chega na Buritirana, que era apenas uma fazenda na época. Imagina que, na época que Luiz Nunes chegou em Buritirana, tinha em torno de 3 ou 4 famílias, não era isso? E o nosso interesse era encontrar o Luiz Nunes chegando na Buritirana já como educador. O filho vai contar melhor para vocês, respondendo a pergunta da moça. Bom, gente,
professor Luiz Nunes, como todo aquele pessoal da época, sobrevivia de fazenda, nas custas dos próprios braços. Foi um jovem que a gente vê pela sua coragem que estava um pouquinho à frente do seu tempo na época, porque idealizar um projeto que veio a ser grande depois precisaria ter assim, uma vontade maior, precisava estar um pouquinho à frente do tempo dos outros. E assim foi a juventude do professor Luiz Nunes, como todas as pessoas que moram em roça, em fazenda, né, que sonham, que idealizam um projeto. E ele idealizou esse projeto, porque a época era muito difícil, você não tinha carro, você não tinha moto, você não tinha nada, diferentemente de hoje.